Graça e paz, meus irmãos. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 14. E verso 25. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 25. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 25. Quem achou, fala assim, uma Bíblia. Só a irmã Eliane que achou. Quem não achou, fala assim, eu vou no telão mesmo. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 25. Amém? Diz assim o texto: Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: Se alguém que me segue amar pai, mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se alguém não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, Pai, nós te damos graça, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, que nos é dada nessa noite. E nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor ilumine o nosso coração a respeito de tudo aquilo que o Senhor deseja nos comunicar, Pai. Senhor, eu sou incapaz de comunicar a tua palavra como precisa ser feita. Então que o teu Espírito Santo atue, Senhor, em mim e na tua igreja também, tanto a comunicar quanto a acolher a tua palavra. Que a gente possa discernir aquilo que vem do Senhor e colocar em prática a fim de que a nossa vida possa glorificar ao Senhor. Faça-nos, ó Deus, seus discípulos e nos envia também a fazer outros discípulos para o Senhor. Essa é a nossa missão, Pai. Nos colocamos diante da Tua palavra e pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia. Seja estendida, Senhor, nessa noite, que a gente possa ter o privilégio de ouvir a Tua voz. É a oração que nós fazemos, e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos na série de mensagens sobre discipulado. E isso tem sido a nossa série desde o começo do ano. E nós temos falado não só que é a nossa série desde o começo do ano, mas é a nossa visão também para o ano de 2026. O ano de 2026 para nós é o ano do discipulado. E a gente tem falado aqui muito sobre o discipulado como a nossa identidade. E na esteira da nossa identidade, o discipulado é também a nossa missão. O que nós somos? Nós somos discípulos de Jesus. E qual que é a nossa missão? Fazer discípulos de Jesus. Essa foi a missão, a grande comissão dada por Jesus em Mateus 28. Portanto, vão e façam discípulos. E desde que eu era pequeno, eu sempre havia aprendido que discipulado era um modelo. Mas desses tempos para cá, eu tenho falado muito aqui que discipulado não é um modelo. Quando eu comuniquei a alguns pastores amigos que traria uma série de mensagens sobre discipulado, alguns me perguntaram qual é o modelo que a igreja lá vai utilizar de discipulado. E eu tenho respondido às pessoas que fazem este questionamento, dizendo que nós não acreditamos que discipulado seja um modelo, ou que exista uma forma de discipulado. Porque os modelos, eles são transitórios. Eles são passageiros. Eles sofrem a influência do tempo, da cultura. Quem, por exemplo, não sei quantos aqui dirigiram um carro refrigerado a ar. Lembra do carro refrigerado a ar? Hoje praticamente não existe mais carro refrigerado a ar. Quem aqui tem uma televisão de tubo na sala que você assiste todos os dias? Acho que raro alguém ter ainda uma televisão daquela de tubo enorme que a gente usava antigamente. Então as coisas
Os modelos, eles são transitórios, eles vão passando conforme o tempo, conforme a cultura, conforme as necessidades. E discipulado não é algo que é transitório. Não é algo que vai ser influenciado com o tempo ou com o consumo. Discipulado é a nossa identidade e é também a nossa missão, até que Ele venha. Até que Cristo retorne, essa será a nossa missão, a nossa tarefa. Fazer discípulos para Jesus. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido. No meu enunciado aqui na minha Bíblia, traz assim o custo do discipulado. E Jesus está diante de uma grande multidão. E é assim que o texto, aí no verso 25, vai dizer para nós: uma grande multidão seguia a Jesus. Esse discurso é um paralelo de João capítulo 6. E você vai se lembrar que em João capítulo 6, Jesus havia multiplicado os pães. No outro dia, a multidão acorda e procura Jesus. E eles tentam encontrar Jesus e não encontram. Eles passam a manhã inteira procurando Jesus, até que à tarde eles encontram Jesus. E quando eles se chegam a Jesus, eles dizem assim: Mestre, onde que o Senhor estava? Que nós estávamos procurando o Senhor. E aí Jesus responde duramente para eles, dizendo assim: vocês me procuram pelo pão que eu vos alimentei, e não por quem eu realmente sou. E Jesus começa a falar ali um discurso muito duro, tanto é que os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: olha, mestre, o discurso é muito, está todo mundo indo embora. E aí Jesus diz: vocês não querem ir também? E aí Pedro diz, né, para onde iremos nós, se só tu, Senhor, é que tem palavras de vida eterna. E esse texto aqui é um paralelo. E quando a Bíblia fala de grande multidão, no contexto do Novo Testamento, às vezes que aparece essa expressão grande multidão, geralmente traz ali uma quantia entre 3.000 a 5.000 pessoas. Na multiplicação de pães, por exemplo, havia 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, quando a Bíblia fala de uma grande multidão, a Bíblia fala de muitas pessoas seguindo a Jesus. Esse é o contexto. Jesus estava caminhando e havia uma grande multidão que o estava seguindo. Jesus então para e começa a dizer o custo do discipulado. É interessante que a multidão nos impressiona, mas a multidão não impressiona Jesus. A multidão é capaz de me impressionar. A gente sai do culto dizendo assim: nossa, hoje a igreja estava cheia. Hoje a igreja estava vazia. Porque a gente se relaciona e a gente se impressiona muitas vezes pela multidão, pela quantidade. Mas não é assim com Jesus. Jesus não se impressiona com a multidão que o está seguindo. Parece que Jesus está dizendo assim: tem muita gente me seguindo. Tem gente demais. Eu acho que eles não entenderam o que significa me seguir. Imagina que Jesus está olhando, está caminhando, ele olha no retrovisor e diz assim: tem muita gente. Eu acho que eles não entenderam o que significa me seguir. Eu acho que eles não entenderam o que significa andar comigo. E aí Jesus para então e apresenta o custo de ser um discípulo de Jesus. A multidão não impressiona Jesus. O meu coração humano muitas vezes é impressionado pela multidão. Mas a multidão não impressiona Jesus. Nós, por exemplo, medimos a eficácia de um ministério pela multidão. A gente muitas vezes mede a eficácia de um ministério, de uma igreja, pela quantidade de pessoas que se reúnem naquele local, pela quantidade de pessoas que congregam naquele local. A gente mede o ministério de alguém pela multidão. Mas a multidão não impressiona Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 24, o sermão escatológico de Jesus inicia com os discípulos tentando impressionar Jesus. Porque eles estão caminhando e os discípulos dizem para Jesus assim: olha, mestre, o tamanho do templo. Olha só que construção maravilhosa, exuberante.
E aí Jesus vai dizer para eles assim: não haverá pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus não se impressiona com as grandes multidões, com os templos suntuosos. Eu sonho aqui nessa casa da gente ter um templo maior, comportar mais pessoas, um telão de LED que é cafona, mas é bonito. Não é verdade? Mas isso não impressiona Jesus. A multidão não impressiona Jesus. E o apelo de Jesus para a multidão é justamente: saia da multidão. Deixe de ser multidão e comece a me seguir de verdade. Saia da multidão. O apelo de Jesus é: saia da multidão. E é maravilhoso que Jesus não usa a sua popularidade para manipular as pessoas. Jesus usa a sua popularidade para dizer a verdade. Que coisa difícil nos tempos de hoje. Como que eu tenho usado a confiança que me é dada? Como que você tem usado a confiança que lhe é dada? Jesus não usa a popularidade dele, a quantidade de seguidores que ele tinha, para influenciar e manipular a multidão, para que ele continuasse sendo a pessoa mais admirada entre todos. Não, Jesus usa a confiança, Jesus usa a popularidade, ganha entre a multidão, justamente para ser uma expressão da verdade, para dizer a verdade. Você tem acesso a corações, pessoas que confiam em você, e a pergunta é: como que você, como que nós temos usado a confiança que as pessoas têm dado a nós? Será que a gente tem usado para manipular e para dizer assim: olha como que eu sou um pastor maravilhoso? Ou será que nós temos usado isso justamente para dizer a verdade? Para sermos transparentes, para sermos honestos? Porque parece, quando a gente lê esse texto aqui, que Jesus está querendo desanimar a multidão. Parece que Jesus está querendo fazer justamente com que o povo vá embora, vá para sua casa. Parece que Jesus está tentando desanimar o povo. Não, Jesus não está tentando desanimar o povo. Na verdade, Jesus estava atraindo a multidão para andarem na verdade, para serem seus discípulos. Jesus não estava desanimando o povo, Jesus estava sendo uma expressão da verdade. Essa semana eu ouvi de um amigo meu, até compartilhei na nossa reunião com os diáconos que nós tivemos aqui sexta-feira, e um pastor amigo meu disse assim: a PBEG não é atrativa, porque a mensagem que vocês pregam aí não atrai as pessoas. Parece que vocês querem desanimar as pessoas. Não, a gente não quer desanimar as pessoas, a gente quer ser verdadeiro. Jesus não estava querendo desanimar a multidão. Tenho certeza que o coração de Jesus ansiava para que toda aquela gente, aquela grande multidão, fosse de fato seus discípulos. Tenho certeza que o coração de Jesus era que a multidão abraçasse aquilo que ele estivesse falando. Mas para isso, Jesus não ia negociar a verdade. Jesus não iria deixar de anunciar a verdade. Eu quero que a nossa igreja seja atrativa, mas certamente não dá para negociar a verdade. Não dá. Se para ser uma igreja atrativa, o que tem que ser rejeitado é a verdade, então nós, infelizmente, continuaremos sendo uma igreja que não tem muito poder de atração. Então Jesus não estava aqui tentando fazer com que a multidão fosse para sua casa ou estivesse desanimada. Jesus estava atraindo a multidão mais ainda. Parece que Jesus estava repelindo, parece que Jesus estava afastando. Não! Jesus estava chamando a multidão para um nível de relacionamento mais profundo. Quando a palavra do Senhor for dura na sua vida, o Senhor não está te desanimando. O Senhor está te chamando para um nível de relacionamento mais profundo. O Senhor está chamando você para dar um passo a mais na sua caminhada de fé.
para se aproximar mais dele. Não é para te desanimar. Não é para te afastar. Não é para te manter na multidão. Muito pelo contrário, ele está te desafiando. Ele está te dizendo a verdade, a fim de que você abrace aquilo e dê um passo a mais de fé e se aproxime mais dele. Se achegue aos pés dele e de fato viva como um discípulo dele. Sabe qual que é o anseio que deve aquecer qualquer coração pastoral? É não deixar que a multidão que vem aqui todo domingo saia daqui sem entender que há um caminho muito mais excelente, e é o caminho do discipulado. O que deve aquecer o meu coração é que você saia daqui todos os domingos desejando ardentemente ser um discípulo de Jesus. Ser alguém comprometido com o reino de Deus. E não alguém comprometido em voltar no próximo domingo. Mas alguém comprometido em viver o Evangelho e em ser um discípulo de Jesus. Entendendo que sair da multidão significa entender que há um caminho mais excelente. Deus abençoe, meu irmão. E é o caminho para se andar com Jesus. Você pode se tornar mais parecido com Jesus. Você pode. Porque é promessa dele. Quais são as características da multidão, então? Nós vimos no texto aqui uma grande multidão que seguia Jesus. E se o meu anseio é que a gente saia da multidão e seja discípulo de Jesus, a pergunta é, será que nós somos multidão ou somos discípulos? Sair da multidão significa estar disposto a sofrer por conta do Evangelho. E eu coloquei aqui algumas características da multidão. A primeira delas, a multidão deseja o que Deus pode, mas despreza quem Deus é. A multidão é essa que deseja ardentemente aquilo que Deus pode fazer, mas despreza também quem Deus é. Eles são atraídos, eles estão comprometidos com as obras, mas não com a natureza do Criador. A multidão é essa que está comprometida com aquilo que Deus pode oferecer. O que é que Deus pode me dar? O que é que eu posso receber do Senhor? Em contrapartida, a multidão despreza quem Deus é. Uma outra característica da multidão é que ela busca o pão que mata a fome, mas rejeita o pão da vida. Foi assim que Jesus denunciou lá em João capítulo 6. Aquela multidão dizendo, vocês comeram o pão lá no deserto, o maná. Mas aqui está o pão da vida, que é Jesus Cristo. Quem comer do meu pão não morrerá. E a multidão diz, esse discurso é duro demais. A multidão, ela deseja o pão passageiro. Ela deseja que o Senhor supra as necessidades momentâneas e passageiras, mas ela não deseja um relacionamento de verdade com o pão da vida. Uma outra característica da multidão é que para a multidão, Deus está na prateleira. Para a multidão, Deus é um produto. Deus está no mercado. E Deus é um meio, é um produto para aquilo que eu realmente desejo. Deus não é o anseio maior do meu coração. Deus é o instrumento que eu utilizo para alcançar os meus desejos. Eu quero uma vida feliz, eu quero uma vida tranquila, eu quero uma vida em paz, e Deus é o meio para eu alcançar isso. Deus é um produto. E aí é por conta disso que o Evangelho se torna um comércio. É aí que Deus encontra comércio no nosso coração. É aí que a gente vem para a igreja e a gente diz, Senhor, eu fui para a igreja, agora eu espero que o Senhor me abençoe. Senhor, eu tenho feito as coisas boas, então eu espero que o Senhor me abençoe. Senhor, eu tenho dado meu dízimo e as minhas ofertas, então agora eu espero ser abençoado financeiramente.
E aí Deus encontra comércio no nosso coração, porque a gente já não faz com anseio da presença de Deus, a gente faz para que Deus nos retribua. E a gente não é diferente de qualquer outra religião que faz as suas oferendas e que toca os seus tambores para que a entidade ali os abençoe. Deus nos chama para um relacionamento íntimo e pessoal, verdadeiro. Deus não é um meio para a gente alcançar os nossos benefícios. Deus não é um produto. O apóstolo Paulo vai encerrar todo o plano de salvação em Romanos capítulo 11, dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E esse é o caminho do discípulo de Jesus. É por ele, é para ele. É para ele que a gente faz todas as coisas. Não é para mim. É para ele, é por ele, é por causa dele, é para a glória dele. Se o Senhor não te abençoar até o final da sua vida, você ainda seria um discípulo de Jesus? Se os céus cerrassem sobre a sua vida e nenhuma bênção mais fosse derramada sobre você, Jesus continuaria ainda sendo o Senhor da sua vida. Continuaria sendo Deus sobre a sua vida. Se nada de bom mais acontecesse na sua vida até o final, o Senhor continuaria sendo o Senhor da sua vida, o Deus da sua vida. Os discípulos de Jesus, em contrapartida, são aqueles que veio até Jesus por uma necessidade, mas não permaneceu por conta dela. Muitos vêm até Jesus porque estão com a necessidade. Eu tenho um pastor que eu admiro muito ele como pastor, mas ele reconhece que ele foi para a igreja porque ele estava apaixonado por uma irmã da igreja. E aí ele foi para a igreja. E aí quando chegou lá, o que Deus fez? Deus pegou ele. E hoje ele é um pastor fantástico. Pessoas que muitas vezes estão doentes vêm até a igreja buscando algum auxílio, alguma intervenção divina. E apresenta diante do Senhor as suas dificuldades. Pessoas com crise no casamento chegam até nós e buscam ali na igreja um recurso e vêm até o Senhor porque estão com dificuldade. Pessoas que estão com crise financeira. Tem um conhecido meu que ele já até foi meu pastor, e ele contava pra gente, que ele foi pra igreja porque a igreja dava uma cesta básica para ele todo mês. Então ele ia pra igreja por conta disso. Então os discípulos muitas vezes vêm até Jesus por diversas razões, mas encontram em Jesus um tesouro maior. Encontram em Jesus algo que os fazem permanecer. Encontram a beleza, encontram a verdade, encontram o amor e permanecem. O discípulo é aquele que ouve, acolhe e pratica. O conhecimento transborda para a prática. Jesus vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 15, aquele que me ama, guarda, pratica os meus mandamentos. E repara que praticar e guardar aqui Jesus trata como um gesto de amor. Percebe como Jesus quebra o comércio que há no nosso coração? Porque ele diz que guardar os mandamentos e as práticas dele seria um gesto de amor. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Por que a gente guarda? Porque nós o amamos. Essa deve ser a intenção do nosso coração. A gente não guarda pelos benefícios. Ninguém gostaria de viver uma relação assim. Ninguém gostaria de viver uma relação baseada em benefício.
olha, eu tô casado com você, mas quando você tiver dinheiro, a gente tá junto, viu? Acabou o dinheiro, no outro dia, acabou o amor, viu? Quem que gostaria de viver numa relação assim? A Neide já provou pra mim que não é esse o meu caso, viu? Que eu sou falido na vida. Ninguém quer desenvolver uma relação de benefício, de troca. Porque o dia que a troca e o benefício não acontecer, a relação acaba. Então o evangelho é um caminho de amor. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, faça por amor, faça voluntariamente, faça pelo desejo de agradar o seu Senhor. Verso 26. Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Eu gosto de como a Bíblia é radical, né? Ela diz assim, pode ser, olha, não, ele diz assim, não pode ser meu discípulo. Ela fala assim, tem a chance de não ser, não, ela diz assim, não pode ser o meu discípulo. Não pode. E eu gosto da transparência de Jesus com a multidão. Porque sempre que eu vejo esses textos difíceis, é ali que eu digo, só pode que o evangelho de fato é verdadeiro. Eu dizia para o pessoal aqui na EBD que para mim uma das coisas que revelam que a Bíblia de fato foi inspirada por Deus, sabe qual que é? Alguns textos que estão na Bíblia. Esse é um dos que certamente, se fosse eu que tivesse escrito, não colocaria. Mas há uma beleza aqui, porque Jesus é muito autêntico com a multidão. Jesus está dizendo, vocês querem me seguir, mas espera aí, vamos fazer um orçamento do que custa ser meu discípulo? Vamos fazer uma contabilidade, vamos fazer um cálculo aqui do que é necessário para ser meu discípulo? Porque você não vai ser meu discípulo se você não assumir o custo, a contabilidade do que significa me seguir, do que significa seguir a Jesus. E aí Jesus vai apresentar um custo que à primeira vista é muito alto. Parece ser alto demais. Parece ser muito radical. E eu confesso para os irmãos que por muito tempo eu tive problemas com esse texto aqui. Porque quando a gente lê esse texto, parece que Deus é um narcisista. Parece que Deus é um egocêntrico, ou pelo menos alguém que é carente de atenção. Porque ele diz, se você não me amar mais do que seu pai, a sua mãe, o seu filho e a sua própria vida, você não é digno de mim. E a gente pensa assim, será que Deus é carente? Precisa tanto assim de atenção? Mas para nós esse texto aqui ele acaba ganhando um significado ainda maior e de mais fácil compreensão. Porque nós entendemos o que Jesus passou. Mas essa multidão aqui que está ouvindo esse texto pela primeira vez, Jesus ainda não havia morrido na cruz. E para eles era muito estranho alguém que não provou nada dizer para eles, se você não me amar mais do que sua mãe, seu pai, seus filhos e sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Se você não tomar a sua cruz, se você não negar a si mesmo, imagina essa multidão, Jesus ainda não havia sido crucificado. Imagina essa multidão aqui falando, como assim cruz? Porque eles sabiam que a cruz no Império Romano era para alguém com alguém terrível, era alguém maldito. Era alguém que era um símbolo de vergonha. E essa multidão está aqui ouvindo Jesus dizendo assim, olha, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo, senão você não será meu discípulo. Imagina a multidão dizendo, que cruz é essa? Mas para nós esse texto foi facilitado, porque nós recebemos esse texto sabendo da via sacra de Jesus, do sacrifício de Jesus, da cruz de Jesus.
E certamente eu não deveria ter dificuldade com esse texto, como eu já tive. E eu gostaria se você talvez tenha essa dificuldade que eu tive com esse texto, eu gostaria de começar dizendo para você, por quem é que foi que Jesus morreu? Por nós. Uma outra pergunta que nos ajuda a entender esse texto é: que vida que nós tínhamos? Que vida que nós tínhamos? A primeira pergunta é: por quem que Jesus morreu? Jesus morreu por mim e por você. A segunda pergunta é: que vida que eu tinha antes de ter conhecido Jesus Cristo? O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, no verso 2, vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Foi Ele que nos deu vida. Que vida que nós tínhamos antes de Jesus Cristo? Nenhuma. Jesus morreu por nós para nos dar a vida. Mas sabe que esse texto também não está dizendo apenas sobre amar a Jesus. Claro que está falando também. Mas Jesus está nos mostrando que existe um caminho de amor muito maior e muito mais profundo. Um amor muito mais ágape. Um amor transformador para a sua vida, para a vida do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, do que o seu próprio amor. O que Jesus está dizendo é: existe um amor muito maior que você não conhece. Se você amar a sua mãe, o seu pai, o seu filho, e a sua própria vida com o seu amor... Eu conheço, por exemplo, pais que não conhecem o Evangelho, inclusive não reconhecem que Deus existe e que são pais excelentes, são incríveis. Mas o que Jesus está falando aqui é de um amor que está acima de um amor humano. Jesus está nos apresentando um amor divino. Você pode ser um excelente pai, um excelente filho, mas eu vou te apresentar um amor muito mais profundo. É o amor sacrificial de Jesus Cristo. É esse amor que eu vou te apresentar. Aí sim você vai amar o seu pai. Aí sim você vai amar a sua mãe. Aí sim você vai amar os seus filhos e a sua própria vida. Porque você não vai mais amar com o seu amor. Você vai amar atravessado pelo amor de Deus. Será o amor de Jesus por meio da sua vida. Jesus está falando de discipulado. Você quer ser meu discípulo? Então eu vou te ensinar o que é amar como eu amo. É isso que Jesus está falando. Eu vou ensinar você a amar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu esposo, sua esposa, como eu amo. Você quer ver como isso faz diferença? A gente não tem esse costume de fazer isso, mas hoje é pertinente. Vira para quem está do seu lado. Pergunta para ele assim: você quer que eu te ame com o meu amor? Pergunta aí. Ou que eu te ame com o amor de Jesus? Ficou estranho, né, alguns casos? E aí? A pergunta é: você quer que eu te ame com o meu amor? Ou você quer que eu te ame com o amor de Jesus? Esse é o caminho que Jesus está falando para nós aqui. Quando nós amamos Jesus acima de todas as coisas, nós amamos o outro, não com o nosso amor. Nós amamos o outro com o amor de Jesus. Você quer amar o seu filho de maneira mais intensa? Ame com amor de Jesus. Quer amar o seu love de amor mais intenso? Ame com amor de Jesus. Aí, viu? Tá vendo? É para alguns aqui, você quer que eu ame com o meu... Deus me livre aqui, ó. Quero o seu, não. Não quero o seu. Amar com amor
de Jesus. Esse é o caminho que Jesus está falando. Se eu for seu maior amor, eu não, Jesus no caso. Se Jesus for o nosso maior amor, se Jesus for aquilo que está no mais elevado na nossa vida, a gente vai amar verdadeiramente os outros. Porque será o amor de Jesus permeando nossas relações. Será o amor dele. O amor dele perdoa. Não busca os seus próprios interesses. Não falha com a verdade. Esse é o amor de Jesus. O meu amor, ele é problemático. Dependendo do que eu recebo de volta, eu deixo de amar assim, ó, fácil, rápido. Amei, não amou de volta? Esquece, não amo mais, não. O amor de Jesus não é assim. Quantas vezes nós não o amamos de volta, mas Jesus continuou nos amando? E é por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 5, no verso 5, que o amor de Deus nos constrange. Você já foi constrangido pelo amor de Deus? Porque o amor dele é derramado sobre os nossos corações. A gente é constrangido pelo amor dele. E aí a gente consegue perdoar. Em João, no capítulo 13, Jesus vai falar que nós seremos conhecidos como seus discípulos se nós amarmos uns aos outros, assim como ele nos amou. E só é possível amar como Jesus se realmente nós amarmos a Jesus. Se você conhecer o amor de Jesus, e se você amar Jesus, só assim então você vai conseguir amar como Jesus ama. Verso 27. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Como eu disse anteriormente, esse texto foi facilitado para nós. Porque a gente sabe que Jesus foi para a cruz. Mas essa multidão não. Essa multidão que está ouvindo a primeira vez aqui, não sabia que Jesus iria para a cruz. Portanto, meus irmãos, a cruz é o caminho do discipulado. O símbolo de um discípulo de Jesus é a cruz do Calvário. Porque quando nós nos identificamos com a cruz de Jesus, a gente não busca mais Jesus pelos milagres que ele pode dar. A gente segue Jesus, até mesmo para a cruz do Calvário. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele se converte, lá em Atos capítulo 9, no caminho de Damasco. Você se lembra que o apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja, perseguia a igreja de Cristo. E quando ele se converte, sabe qual que é a palavra de Jesus para o apóstolo Paulo? Você vai saber o que significa sofrer por causa do meu nome. Paulo, você vai saber o que significa sofrer por causa do meu nome. Este é o curso do discipulado. E a gente, enquanto discípulos de Jesus, somos chamados a sair e a seguir Jesus. Só que tem uma coisa. O caminho de Jesus passa pela cruz. Vou repetir. O caminho de Jesus passa pela cruz. E se você deseja seguir a Jesus, significa que o seu caminho também vai passar pela cruz. Discípulos de Jesus estão identificados com a cruz de Jesus. Projeta pra gente aí, por favor, Hebreus, capítulo 13 e verso 13. Eu acho que esse texto de Hebreus, capítulo 13, verso 13, vai traduzir tudo que a gente falou aqui. Hebreus capítulo 13, verso 13 diz assim: portanto, vamos até ele. Até ele quem?
até Jesus. Como seguidores de Jesus, vamos seguir a Jesus. Portanto, vamos até Jesus, para fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Verso 14. Pois não temos neste mundo uma cidade permanente, aguardamos a cidade por vir. Amém? Saiamos para fora do arraial, saiamos para fora do acampamento, levando a vergonha, levando o custo, levando a cruz de Jesus. Porque se Jesus passou pela cruz, nós, enquanto discípulos, também passamos e somos marcados pela cruz. Amém?